Fala galera, então conseguimos concluir o nosso módulo 5. Foi um módulo bem interessante que a gente pôde ver sobre a solução de equações, né? A gente viu que cada tipo de equação algébrica, as funções não lineares, equações matriciais, cada uma tinha sua forma de solucionar, né? Com um comando específico. E cada comando a gente viu que era bem simples. São comandos que já dispõem de uma formulação prévia, né? Então basta a gente só utilizar corretamente a sintaxe. A gente pode até consultar também o help, né? O help ele vai ter toda a documentação do comando. E a gente viu que cada comando ele realmente tem a sua aplicação, mas que é de forma simples para que a gente possa solucionar, né? Até a própria EDO já demanda uma solução um pouquinho mais refinada. Com o comando ODE a gente viu que foi bem simples, bem prático. A gente resolveu problemas complexos de circuitos, de vibrações mecânicas. A gente viu que não é algo que realmente torna-se um bicho de sete cabeças, né? Algo que é simples e que pode ser realmente trabalhado para que a gente utilize nos nossos projetos, né? Nos nossas análises de forma adequada. Então agora a gente vai falar um pouco sobre plotagem gráfica. A gente já viu sobre a plotagem 2D, né? Nos módulos anteriores com alguns exemplos, mas agora eu posso realmente de fato detalhar um pouquinho mais para vocês entenderem, né, como é o comando plot, e não só o plot, né, alguns outros tipos de gráfico 2D e os gráficos de superfície também, que são gráficos que podem ser bastante utilizados, né? Então a gente vai entender um pouquinho dessa teoria para de fato realizar alguns exemplos, né, praticar essa plotagem gráfica para que fique bem firme na nossa cabeça, né? Algo que talvez seja ali o ápice do nosso algoritmo, né? O algoritmo plotar esses gráficos para que a gente possa colocá-lo em relatório, possa estar analisando de forma bem mais clara, né, cada parte do domínio. Então é preciso que a gente saiba configurá-lo bem corretamente no MATLAB, né? Então vamos ver a teoria agora. Bom, o escopo do nosso módulo 6, né, será composto por plotagem gráfica 2D, gráficos que demandem apenas um vetor, né, para ser plotado, ou dois vetores, e plotagem gráficas 3D, né, que envolvem aí três vetores, no caso já são matrizes, né, na verdade, e aí você já pode ter essa plotagem 3D criando, né, gráficos de superfície que você possa ter uma melhor visualização de parâmetros simultâneos de input, né? Ou seja, eu tenho dois grupos de input ali e eu posso ver como eles combinados, né, vão resultar nos meus outputs, né? Então eu posso escolher valores melhores ali que se adequem ao meu problema. Então, o objetivo do módulo é justamente plotar os principais tipos de gráficos, né, compreendendo os inputs envolvidos e outputs esperados, utilizando-se de comandos que automatizem o layout da plotagem, que foi o que eu falei para vocês. Para vocês terem o gráfico plotado, né, pré-programado, e quando ele seja plotado, ele já venha com todas as configurações, né, com todo o layout que vocês desejem, sem ter que ficar alterando em cada plotagem. Então, essa é a vantagem de se utilizar a programação, né, para automatizar esse processo. Aqui são os gráficos que o MATLAB disponibiliza, né? São inúmeros gráficos. Você tem gráficos de linha, gráficos de dispersão, gráficos comuns como a gente vê no próprio Excel de pizza, de histograma, barras, enfim. Mas o MATLAB dá essa possibilidade de vocês trabalharem com diversos tipos de gráficos. Sempre interessante a gente analisar, né, como a gente viu lá no primeiro módulo, dar uma curiada mesmo para ver quais são os gráficos que o MATLAB disponibiliza, porque dependendo da sua aplicação profissional, né, ou acadêmica, vai que exista um gráfico adequado para o seu problema. Então você tem até gráficos que plotam vetores, gráficos que plotam até a rosa dos ventos também, né, que a gente analisa quando quer analisar a posição do vento, gráficos de superfícies, de malha, fitas também, até gráficos em forma de fita ele plota, imagens também, né? Se você quer plotar alguma imagem, analisar, ter algum dado e fazer esse tratamento e análise de imagens. Enfim, ele tem diversas possibilidades de plotagem gráfica, né?
e basta realmente você procurar que mais se adequa. A gente utilizou muito a plot, né, que é a mais básica talvez, que certamente é a mais utilizada. Na plotagem gráfica 2D, a gente vai ver sobre cada tipo de plotagem gráfica, né, que ela apresenta uma sintaxe padrão para que seja plotado, e a escolha deve ser baseada de acordo com o tratamento de dados, como a gente viu. Então a gente vai ter gráficos de linhas, né, como a gente viu com o plot, gráficos de área, log-log, gráficos de barra, né, sejam barras 2D até barra 3D também, histogramas, gráficos em pizza, gráficos que envolvam vetores, né. Essa aqui, por exemplo, envolve coordenadas polares, mas trabalha com vetores também. Histogramas, distribuições de Weibull, que são para análises estatísticas, né? Até ele fala aqui que são estatísticas e machine learning, né? Que está crescendo muito hoje na indústria. E aí a gente tem alguns exemplos aqui dos que talvez sejam mais utilizados na plotagem gráfica 2D. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre a plot, né? E gráficos em pizza e barra. Vai ser o nosso foco nessa parte de plotagem gráfica 2D. Bom, o comando plot, como a gente viu, ele é bem simples. Ele dispõe basicamente do comando da escrita do plot e entre parênteses o que eu quero plotar. Nesse primeiro caso, eu estou plotando apenas um grupo de dados, ou um único vetor, né, que é o meu y. Mas eu posso também estar plotando ele, o gráfico, né, em função de um domínio x e de uma imagem y. Né? Então, geralmente a gente utiliza esse tipo aqui de plotagem. A plotagem simples aqui, no caso 1, ela é mais voltada para casos em que eu tenha que plotar um grupo de dados dispersos, por exemplo, uma velocidade de vento, uma amostra de velocidade de vento. Então, eu posso usar esse comando, só o próprio dado de velocidade de vento, e ele vai plotar aqui, né, o meu comportamento. Geralmente a gente utiliza, né, o domínio também, por exemplo, alguma grandeza em função do tempo, né, como a gente viu nos exemplos dos módulos passados, mas eu posso também estar restringindo apenas um grupo. A gente pode também fazer múltiplos plots, né, como a gente viu também no exemplo de vibrações mecânicas, porque eu posso plotar um domínio, uma imagem, um domínio, uma imagem, ou seja, aqui são grupos de vetores distintos, né, que cada um vai representar uma curva, né, no meu gráfico, que é nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um espaço, velocidade e aceleração, e aí com o primeiro grupo eu tenho, por exemplo, o espaço, com o segundo grupo eu vou ter velocidade, com o terceiro grupo eu vou ter aceleração. Então, ele sempre ele pode lhe permitir também fazer isso, né, caso você queira utilizar apenas um comando plot para fazer toda a plotagem, ou eu posso utilizar um comando chamado hold on, em que eu vou colocar o hold ligado, né, em on, e vou poder fazer diversos plots dentro desse comando e no final o hold off. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que cada plot aqui vai representar uma curva minha, né? Então, não mais eu preciso colocar em um único plot. Aqui eu posso colocar separadamente. Qual é a vantagem de fazer assim? Ela vai lhe permitir que você programe cada linha na forma que você queira, com a espessura que você queira, com a cor que você queira, enfim. Já a desvantagem é que você vai ter que escrever mais linhas, né, no seu algoritmo. Você vai ter que estar utilizando mais plots, que vai aumentar o tamanho do seu algoritmo, mas também ela permite essas vantagens de trabalhar cada plot separadamente. Beleza? E aí você tem essas duas formas de plotar múltiplas curvas, né, de um mesmo gráfico, utilizando um próprio plot, colocando sempre domínio, imagem, ou ligando o hold on e fazendo, né, fornecendo vários comandos plots, em que cada plot vai corresponder a uma dada linha, a uma dada curva. Então aqui no MATLAB a gente vai iniciar, né, sempre escrevendo nosso cabeçalho, CLC, que é para apagar todos os textos escritos na command window, clear all, para apagar todos os dados do workspace, e agora sim o close all, para apagar todos os gráficos, né, fechar todos os gráficos que serão plotados e estarão abertos, né, para que eu não fique poluindo a minha tela. Então eu vou começar criando um vetor x, vou dizer que ele vai de 0 a 10, a gente não vai colocar um passo agora para ver uma coisa. E vou criar uma função, né, que ela vai ser calculada em função de x, né, do domínio x. Vou colocar, por exemplo, x ao quadrado mais 10. Então, aqui eu vou colocar o ponto, né, porque eu não estou usando o comando loop, né, o loop for. E aí ele vai ter que pegar 1 a 1
e elevar ao quadrado, né, o valor de x. E aí eu tenho aqui o meu vetor calculado, o y, que é a minha imagem. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y, e aí eu posso tentar agora fazer a plotagem gráfica. Plot, sempre o nosso comando, x, que é o nosso domínio, y, que é a imagem. Vou utilizar o comando grid, como a gente já viu, que é o comando para ligar as linhas de referência, né? Que eu digitei errado. Grid, grid on. Grid on. Então, as linhas de grid são essas linhas em cinza, né, que a gente pode ver, e são as linhas que indicam para a gente, justamente para ter uma melhor referência, né, dos pontos do gráfico. Se a gente for olhar bem esse gráfico, deixa eu até aumentar a espessura, né, lembrando o nosso comando line width, que é para justamente aumentar a espessura da linha, e eu vou escolher uma espessura, né, no caso 3, para aumentar. A gente percebe nesse gráfico que ele vai ter algumas falhas. A gente percebe que ele tem algumas irregularidades, né, ó, entre os pontos. Por quê? Porque as minhas partições são partições grandes. Olha como elas avançam. Elas avançam em números grandes. Então, isso não dá uma boa representação ao gráfico. Por isso que eu falei. Então, é interessante a gente escolher um passo que ele descreva melhor essa curva sem fazer essa aproximação rústica, em que os passos são grandes e o gráfico ele tende a ter alguns erros na sua própria estética também, né? Digamos. Então, eu vou colocar aqui um passo de 1 a menos 1, ou seja, 0,1, porque é 10 elevado a menos 1. Quando eu rodar, ele já vai ter um comportamento melhor. E eu posso até também diminuir esse passo para ele agora ter uma curva, né, justamente mais uniforme, mais adequada. Porque agora os passos, ó, eles vão justamente crescendo, né, em valores bem menores, em valores bem pequenos. Só para a gente ver o comando close all, quando eu rodar, ele vai fechar a minha tela e vai abrir outra. Como o meu comando é o mesmo, né, ele vai realizar a mesma plotagem. Mas toda vez que eu rodo, ele fecha a minha janela e abre outra. Porque se eu tiver múltiplos plots, por exemplo, vários gráficos abertos, eu vou ter uma dificuldade para administrá-los, né? Então é interessante que a gente fez para abrir uma nova série de gráficos. Beleza? Então tá aqui. A gente fez a nossa primeira plotagem. Eu poderia agora também plotar só em relação a x, mas a gente vai manter o domínio e a imagem. Um outro comando bem interessante é o xlabel, xlabel, que vai me indicar, né, qual vai ser o nome do eixo que está escrito em x. Então eu posso escrever, por exemplo, eixo de x, sempre entre aspas simples, para indicar que é um texto. E o comando ylabel, né, o ylabel, até o próprio MATLAB ele já vai me fornecer aqui, né, o próprio comando, ó, label y-axis, eu coloco eixo de x só para eu representar. Ou eixo de y, perdão. Um outro comando que eu posso ensinar para vocês agora é o comando de título. Então, ele vai criar um título lá no meu gráfico, né, para eu poder descrever melhor o que está acontecendo ali. Então, comando para plot 2D, terá o meu título. A gente viu também um comando set, né? Agora eu vou explicar como é que ele funciona. O comando set, ele precisa definir o que é que eu quero setar. Ele tem várias opções de setagem, né? De configuração. No meu caso, eu quero setar os eixos, né? Os eixos que vão descrever os dados do gráfico e as legendas. Então eu vou colocar GCA, que a gente pode ver, não? Current Axis ou Chart. Então, ele vai indicar os eixos, né, os caracteres, para eu poder setar esses caracteres. Né? A gente pode perceber que existem vários tipos de set, mas o que a gente mais vai utilizar é esse GCA mesmo, que é para setar o tamanho da minha fonte. E aí eu posso colocar o comando fonte, né, primeira letra em maiúscula, e depois size, tamanho, também em maiúsculo, o S,
E vai ficar font size, entre aspas, simples, e depois eu posso definir o meu tamanho de fonte, que é como a gente define lá no Word, por exemplo, fonte 25. E ele vai plotar com a fonte 25. Ao rodar, eu vou ter o seguinte gráfico. Eu vou ter um gráfico, né, com justamente esse comando aqui. É um comando em que eu vou ter uma espessura de linha maior. Eu vou ter aqui também um eixo maior, né, para ficar mais claro. E ele vai falar aqui, comando plot. Então, é justamente isso que eu quero, né? Então, aqui eu já posso ter uma noção de como realizar essa plotagem, de como automatizá-la. Bom, então a gente viu esses comandos, né? Existe também um comando para utilizar a coloração da fonte. Eu posso simplesmente colocar aqui color, e aí o color ele vai me dizer, ele vai me pedir para eu fornecer uma cor. Existem algumas cores que eu posso utilizar no color. Eu vou aqui no help para mostrar para vocês, né? Sempre que eu esqueço, eu venho aqui no help para ver. Ao abrir o help, ele vai me mostrar que os comandos plots, primeiro item, e aí eu posso ver alguns exemplos, as sintaxes, posso ver como programá-lo, e aqui embaixo, lá no plot, eu vou ter justamente as minhas possibilidades de cores. Nesse caso, são cores previamente definidas, né, que o MATLAB já disponibiliza. Eu posso também fornecer cores de acordo com algum tipo de de padrão, né? Padrão RGB, por exemplo, que eu posso fornecer, né? Ele tem o hexadecimal também. Então isso vocês podem olhar depois com mais calma para vocês entenderem como fornecer. Mas o MATLAB ele disponibiliza você plotar o gráfico, né, na cor que você quiser. Só que cores prontas, né, cores padrão, ele vai ter apenas essas, que são cores rápidas, né, que você pode estar escrevendo. O R para red, né, que é o vermelho, o G para o verde, o B para o azul, C para o oceano, M para magenta, Y para amarelo, K para o preto e W para o branco. Então você pode, como a gente já fez, apenas colocar, né, a inicial da cor. Lembrando que o preto não é o B, né, o B é blue, que é o azul, o preto é o K. E a gente pode estar colocando a inicial da cor para estar descrevendo, né, qual a cor que a gente quer que o gráfico tenha. Ou pode procurar, como eu falei, utilizar um padrão como RGB, que a gente vai fornecer de outra forma. Eu posso também utilizar, né, alguns comandos para colocar alguns pontos na minha curva, né, pontos em O, pontos em cruz, que ele vai estar escolhendo o meu tracejado também, né, da linha. Se eu quero uma linha com tracejado com 2 pontos ou com duplo travessão, enfim, eu posso estar escolhendo também a perspectiva da linha, né. Aqui ele até dá um exemplo de como a linha ela vai ser plotada. Então aqui no MATLAB eu vou colocar agora um ciano, né? A gente não usou ainda, cor ciano. Quando eu plotar, ele já vai estar com a cor ciano, que foi a cor que a gente escolheu, beleza? Eu posso também colocar uma outra cor, magenta, por exemplo, que ele vai dar um outro tom, né? Ele já sempre vai mudando. E aí, beleza. A gente tem essa noção também, né? E aí, eu quero falar um pouquinho também sobre múltiplas plotagens, né, no mesmo gráfico, para a gente ter uma noção de como o MATLAB faz isso.